Amado e querido Pai Celestial, muito obrigado por nos reunir mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por motivar o nosso coração a estudar a palavra do Senhor. Estamos aqui, Pai, não porque é apenas domingo de manhã, porque temos a EBD para cumprir. Estamos aqui, Senhor, porque amamos a Ti, amamos a Tua palavra e queremos, Deus, de verdade, aprender mais, que a nossa vida, nosso pensar, nossas atitudes sejam conformes, ó Deus, à palavra do Senhor, conformes o nosso Salvador. Por isso nós pedimos a Tua bênção, que o Senhor fale ao nosso coração, seja um tempo de compartilhar, um tempo de aprender, ó Deus, um tempo de poder também dizer o que temos vivido com o Senhor a cada dia. Enfim, Pai, essa comunhão tão linda que o Senhor concede a nós, nós queremos, em nome de Jesus, te agradecer e pedir, Deus, que teu Espírito nos ajude, nos ensine e nos faça crescer um pouco mais no conhecimento da tua palavra. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui. Nós queremos rogar a tua bênção por esses irmãos e também por suas famílias. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, eu vou repetir um pouquinho, só rapidinho o que eu estava falando, para quem chegou um pouquinho depois. Nós vamos fazer hoje, e não sei se talvez semana que vem, vamos ver, um estudo pontual, né? Então, a gente vai falar sobre um tema hoje e tentar começar e terminá-lo, tá bom? Na verdade, é um versículo, ou 2 versículos, na verdade, é de um tema, né, dentro da palavra de Deus. E aí, eu fiz uma vez isso com os homens, e quero compartilhar um pouquinho com vocês também aqui agora. E estou terminando a apostila de Daniel, para que a gente possa estudar, então, aí o livro inteiro, né, e depois um livro também do Novo Testamento, tá? Mas esse material está quase terminado, envolve um projeto pessoal, envolve ler o livro pelo menos 3 vezes, enfim, depois eu vou explicar direitinho o estudo do livro de Daniel. Então, hoje a gente vai compartilhar esse material, eu vou tentar compartilhar a tela com vocês, e a gente vai lendo e estudando, tá bom? E aí vocês, por favor, conforme vocês vão querendo, vocês vão abrindo o microfone e fazendo as perguntas, porventura, que vocês têm, tá bom? São alguns textos, né, que, na verdade, são desafiadores para nós, né? Então, o primeiro que a gente vai estudar é um que vocês já conhecem, que é lá de Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. A gente vai falar desse tema, tudo coopera para o bem? Oi, Fernando, pode falar, querido. Não? Aqui falou que tu levantou a mão. Não, foi aqui que fui mexer aqui. Essas crianças. Então, tudo coopera para o bem. Nós conhecemos essa passagem, eu quero ler com vocês lá. Abram lá em Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Diz assim na minha versão: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu vou
Só um instantinho, queridos. Só um minuto. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Oi, filha. Tudo, querida. Eu estou. Mamãe está. Pelo menos deve estar. Ela está lá embaixo. O link é o mesmo, né? É só procurar na semana passada, meu Deus. É o que todo mundo, às vezes, acaba não fazendo. Eu vou dar uma olhadinha aqui embaixo com ela. Peraí. Oi, vocês estão vendo? Sim. Ok, tá bom. Eu tive que descer, não estavam achando o link da Miriam na aula dela lá, por isso que estavam me ligando aqui. Muito bem. Este aí é o texto que nós lemos, feito de uma maneira da gente poder ver direitinho a estrutura. A pergunta é essa aí, né? Na verdade, a gente vai falar sobre esse tema, tudo coopera para o bem? E aí a estrutura do texto que nós lemos, dividido um pouquinho, de maneira que a gente possa, talvez, né, visualmente aí, entender um pouco melhor aquilo que Deus deixou revelado para nós, né? Então, essa é a passagem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muito bem, a perguntinha que a gente faz, né? Às vezes a gente usa esse texto e a gente até fala assim, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. A minha pergunta é, o que a gente vai fazer um pouquinho o que é este bem? Né? O que Deus quer dizer? O que Paulo escreve aqui para nós que é o bem? Né? Tudo é bom nas nossas vidas? O que vocês acham? Tem a perguntinha aí. Tudo é bom em nossas vidas? Primeira coisa que eu queria lembrar para a gente, né, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, é para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, esse texto se aplica somente para os filhos de Deus, né? Somente para aqueles que creem em Cristo como seu Salvador pessoal, que podem entender essa realidade de acordo com aquilo que Deus deixou escrito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de alguém, de quem? Daqueles que amam a Deus. E a pergunta que se faz nesse texto, e aí eu quero que a gente possa falar um pouquinho aí, tudo coopera para o bem? Todas as coisas? Todas as dificuldades, aí tem alguns exemplos, né? Acidentes, dívidas, depressão, desemprego, falência, enfermidades, inimizades, né? Tudo isso é bom? Tudo isso coopera para o bem? O verbo que está lá significa trabalhar junto, operar junto, cooperar
para um mesmo objetivo. O que a gente não pode deixar de pensar juntos, né? As dificuldades, nós até em algum outro momento falamos sobre isso, vocês também já compartilharam, né? As dificuldades que os cristãos vivem, né? Os sofrimentos são reais, né? Talvez até muito mais agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Alguns são de causas externas, outros são consequências dos nossos próprios erros, nossos próprios pecados. E algumas considerações a respeito, né? Primeiro, por que isto é um fato? Por que isto é real? Primeiro, que a gente vive num mundo caído, né? Se nós vemos num mundo caído, né, o sofrimento, as dificuldades, elas fazem parte dessa realidade, porque nós vivemos num mundo caído. Segundo, né, a própria Bíblia nos fala também que as aflições fazem parte do ser humano, né? Jesus falou isso em João 16:33, né, quando ele fala das adversidades, das aflições, né, nós teríamos também. Paulo também, quando escreve aos Efésios, fala que os dias são maus. Nós vivemos essa realidade também, isso não é novidade para nenhum de nós, né? Os últimos dias, os dias são difíceis, né? Os dias que nós vivemos são maus, maus em todos os aspectos, né? Moralmente falando, sanitariamente falando, enfim, né? Qualquer aspecto que a gente possa levantar aí, a gente vai dizer que os dias realmente são maus. Tá? A outra realidade que tem que considerar, né, o próprio ataque do nosso inimigo. Né? Satanás ataca constantemente. Né? Efésios capítulo 6, nós conhecemos o texto, e fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Então, existe também essa realidade do sofrimento por conta, né, muitas vezes, do ataque do nosso inimigo. Outra questão também, o item 5 aí, o mundo quer programar a nossa mente, né? O mundo quer fazer com que a gente se conforme a ele, né? E não a própria palavra. Então, a luta é muito grande, né? Ontem nós estávamos com o trabalho com as crianças, né? E a gente viveu um pouco essa realidade, né? Dessa luta espiritual. Não era um simples trabalho com as crianças, né? Era realmente uma luta espiritual, né? O fato de falar de Jesus, tanto para as crianças quanto para os adultos que lá estavam, né? Então, é uma luta nós fazermos com que as crianças, né, sejam conhecedoras da palavra de Deus e possam ter as suas mentes trabalhadas, né, programadas, no bom sentido, pela palavra do Senhor, por aquilo que é eterno. Então, é realmente uma luta, é uma guerra espiritual que nós vivemos a cada dia. E, por último, a própria realidade do pecado que habita em nós, né, que nos faz errar, né? Romanos capítulo 7 fala sobre essa realidade. Então, esses aspectos descritos aí é para dizer que os sofrimentos são reais, né? Então, alguns são de causas externas, né, fora de nós, e outros são consequências dos nossos erros, isto é, internos, a partir de nós muitas vezes passamos por dificuldade. Então, tudo coopera para o bem, né? Como eu coloquei aí, né, algumas questões de dificuldades, né? Então, tem um quadrinho aí para vocês olharem comigo, né? Então, essas realidades cooperam para o bem, tudo isso é bom. Como é que a gente enxerga esta passagem, né? O que o Senhor deixou revelado para nós, para que a gente possa interpretar corretamente
esta passagem. Então, o que é o bem? Como é que a gente interpreta este bem? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. O que é este bem? Primeiro, eu queria compartilhar com vocês aqui o que não é o bem. O que não é o bem? Não podemos interpretar este bem como os benefícios desta terra. Coisas ruins acontecem o tempo todo e elas produzem, de uma certa maneira, um certo impacto negativo nas pessoas, né? Nem tudo coopera para um conceito normal, usual de bem, né? Se está, por exemplo, né? Agora nem tanto, mas um tempo atrás, né? Quando muitas pessoas ainda perdiam a vida, e aí, quando alguém perde, ou alguém está doente, ou alguém passa por uma séria dificuldade, e você não pode dizer assim, olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aquilo que a pessoa está vivendo é uma situação tão terrível que a gente muitas vezes usa essa expressão e usa este versículo entendendo, né, que aquilo que está acontecendo produziria um bem, né, ou algo de bom na vida da pessoa. Então, algumas perguntinhas aí para nós, né? Então, o que não é o bem e o que é o bem, tá? Então, primeiro, não podemos interpretar o bem como benefícios desta terra. O que sim é o bem? Deus tem um propósito para os seus filhos, para serem conformes à imagem de seu filho. O versículo 29 que nós lemos. O que isto significa? Tá? Primeiro, novamente, vamos trabalhar com os contrastes, né? O que não significa imagem? Eu acho que é claro para nós, né? Pela lógica, não é a aparência externa de Jesus Cristo quando esteve nessa terra, ou a semelhança de uma estátua ou de pintura. Afinal, as pessoas são diferentes. Então, quando fala a imagem de seu filho, no versículo 29, né, certamente não é a aparência externa de Jesus Cristo. Então, o que significa, né, essa imagem e o que significa este bem? Aí eu coloquei algumas perguntinhas do lado aí, não sei se vocês estão lendo. Primeiro, né, o que não é o bem, qual é o propósito de Deus, o que não significa a imagem e o que significa a imagem de seu filho. Tem algumas passagens aí ao lado, eu quero ler com vocês. Alguém pode ler para nós aí, só para eu saber que eu não estou sozinho? Alguém pode ler Efésios 4:13? Vocês estão aí? Pastor, eu estou aqui, o Marcos. É que eu acordei agora, estou ouvindo aqui, mas eu estou fazendo umas coisinhas. Eu vou ouvir. O resto do povo está comigo aí? Sim. Opa! Então, alguém pode ler Efésios 4:13? A minha versão diz assim, Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Lê o 14, Márcia, por favor. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados
quando nós tentamos enganar com mentiras astutas. Obrigado. Pode ler 2 Coríntios 3, 18? Sim, só um minutinho. Segunda Coríntios 13. 3. 3. 3, versículo 8. Não, 18. 18. Aqui, a minha Bíblia é difícil de achar. A letra é muito pequena. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Ok, obrigado. Uma outra passagem que fala um pouquinho sobre essa realidade é lá, como está aí para vocês, 1 João 3, 2, né? Então, só lembrando, né? O que não significa imagem, então certamente não é a imagem externa de Jesus Cristo. Então, duas perguntinhas para nós aí, né? Aí eu quero ouvir um pouquinho vocês, né? Primeiro, o que é o sim, né? O que sim é o bem, né? Qual bem é este que a Bíblia fala, que todas as coisas cooperam para o teu bem, para o meu bem, tá? Vamos pensar um pouquinho juntos naquilo que vocês podem pensar. Quem quer falar aí? Antes de eu colocar a outra tela. Alguém quer compartilhar? O que é para você o bem? Que bem é este? Por que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Para o bem daqueles que amam a Deus. O bem seria a vontade de Deus? O bem seria a vontade de Deus. Tá, mas está um pouco genérico, né? Qual é essa vontade? A vontade de Deus, como diz o texto, fala que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, eu tenho que definir e entender, né, o que é este bem. Que bem é esse na minha vida? A vontade de Deus. Então, qual é essa vontade? O que a Bíblia fala? O que mais vocês acham? Eu acho que, então, complementando o que o Marcos falou, é tudo que nos leva a ficar mais parecidos com Cristo. Que coopera para que a gente seja transformado à imagem de Cristo. Ok. Tudo que nos faz ser mais semelhantes a Cristo. Então, né? Até quando tem alguma adversidade, Márcia? Sim. Até porque tem adversidades que nos levam. Tem outros que colocam para baixo, mas tem umas que nos levam a ser semelhante a Cristo, né? Porque nos leva a procurar mais a Deus, a buscar mais a palavra de Deus e entender aquilo que Ele tem de propósito para a gente. Ok. Tentar juntos aqui responder essa questão, né? O que é o bem, né? Muitas vezes nós interpretamos o bem como coisas boas, né? Como benefícios até desta terra, como eu coloquei lá em cima, né? E muitas vezes, né? Coisas ruins, dificuldades, adversidades acontecem conosco o tempo todo, né? Ou pelo menos muitas vezes, né? E a gente não acha que isto é bom, né? Por quê? Porque nós não entendemos muitas vezes o que Deus quer dizer com o bem, né? Ou pelo menos qual é o propósito de Deus em todas as coisas que acontecem com a gente.
né? Por isso que ele fala que todas as coisas cooperam para alguma finalidade, cooperam para algum propósito. Tá? Então, este propósito eu tenho que entender e deixar ele bem claro na minha mente para que eu possa discernir, né, o que é o bem que Deus está objetivando, né? Porque senão eu vou interpretar de maneira errada quando é uma adversidade, quando é uma doença, por exemplo, né, como a Márcia falou, a gente às vezes está com dificuldade e busca mais a Deus, né? Então eu estou doente, né? Fica tranquilo, tudo isso vai cooperar para o seu bem, né? O cara está de cama ou qualquer coisa do gênero, ou o cara perdeu o emprego, né? Olha, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tá? E o cara está desempregado, né? Qual bem é este? Então, interpretar erradamente o bem nos faz, claro, interpretar também as próprias consequências e interpretar de maneira errada o propósito bom, santo de Deus na nossa vida, né? Então, é importante lembrar isto, né? Entender o que não é o bem e lembrar sempre do propósito de Deus que está no versículo 29, né? O 29 fala que Deus predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, como nós sabemos que a imagem não é uma aparência externa, né? A gente lê outros versículos aí, Efésios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 3, e 1 João 3 também vai falar sobre isso, né? De que nós ainda não conhecemos exatamente tudo aquilo que nós somos, né? Como João fala no seu capítulo 3, mas é importante a gente entender esta passagem para que a gente possa, então, discernir a cada dia o que o Senhor tem para você e para mim. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa ou eu passo para outra tela? Ok, então vou passar. O que o sim significa? Né? O que sim, perdão, significa a imagem de seu filho. Então, como a Márcia e outros falaram aí, o Marcos também, né? Então significa pelo menos algumas coisas, eu quero colocar para vocês aí. Quando a gente entende isso, eu creio que a gente aprende a buscar mais, né, aquilo que a palavra de Deus nos ensina e, claro, aprender em todos os momentos sobre o propósito de Deus para você e para mim, tá bom? Então, primeiro, o que significa a imagem de seu filho? Significa maturidade espiritual. Nós lemos Efésios capítulo 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos. Cheguemos aonde? Então, qual é o propósito de Deus? O que Deus pretende com você e comigo? Qual é o propósito dele para a tua vida e para a minha vida também? Né? Uma das passagens que mostram essa realidade é Efésios 4, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade ou a maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados, aí o restante do versículo 14. Então, imagem do seu filho, né, o propósito do Senhor para a tua vida e para a minha vida é que nós alcancemos, busquemos uma maturidade espiritual, tá? Pleno conhecimento, até umas palavrinhas que parecem para nós, muitas vezes, algo inatingível, né? Como é que eu vou ter o pleno conhecimento do Filho de Deus? Como é que eu vou ser um perfeito varão, né? Ou a perfeita varonilidade, tá? Mas aí este é o propósito. Quanto mais nós nos assemelhamos ao Senhor Jesus Cristo, mais nós nos parecemos com Ele, né? O perfeito varão é o Senhor Jesus Cristo.
né? Então, nós temos que buscar este tipo de maturidade, né? Este tipo de semelhança. Tá? Então, por isso que o bem que nós entendemos aqui nessa passagem, né, ele tem um propósito, né? E o propósito é que nós nos assemelhemos cada vez mais ao perfeito varão, né, que é o Senhor Jesus Cristo. O segundo texto que a Márcia leu, de 2 Coríntios 3:18, é uma segunda compreensão desta imagem, né? Significa mais da glória de Deus em nossas vidas. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, tá? Ainda é como que por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, né? Como pelo Senhor, o Espírito Santo. Quem é que faz isso? Quem faz é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tá? E um terceiro significa as virtudes de Jesus Cristo presentes em nossas vidas. O texto de 1 João, que nós não lemos, mas dá para ler comigo aí. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3:2. Então, nós aguardamos a manifestação, a chamada parousia do Senhor Jesus Cristo. A manifestação visível do Senhor, nós aguardamos. E quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Aí ele inclui, né, toda a realidade, né, da transformação de vida, né, sem o pecado, tá bom? Porque haveremos de vê-lo como ele é, tá? E quais são essas virtudes hoje, né? São as virtudes que Gálatas 5 fala, né, o fruto do Espírito, só para dar um exemplo para vocês e para mim. Tá? Acho que é importante a gente olhar para essa questão, antes de eu dar embaixo a definição, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Será? Aí tem aí algumas perguntinhas, ou pelo menos uma perguntinha. Fomos criados à imagem de Deus. Gênesis 1:26. Nós conhecemos o texto. Quem pode definir para mim, ou para nós aqui, né? Quem pode falar para a classe, o que isso significa? Alguém pode ler lá Gênesis 1:26? Vamos lá para o início de tudo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Para começar, é bom lembrar que é o façamos, né? O verbo está no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem define para nós aqui na classe o que significa isto? Que semelhança, que imagem é essa? Oi? Alguém? Alguém se atreve? O caráter de Cristo, é essa a semelhança que precisamos ter? Ok. Quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem, né? Significa o quê? Que o homem foi criado moralmente, né? Semelhante a Deus. Tá? Quando fala de criado à imagem de Deus, eu acho que é óbvio para nós, mas é bom a gente sempre lembrar, né? Eu acho que é óbvio para todos nós aqui, né, de que não significa, claro, aparência física, tal, mas
ele quer dizer alguma coisa, e eu preciso entender isso para entender também o que foi que nós perdemos com o pecado, né? Então, o homem foi criado moralmente semelhante a Deus, então, em termos de vontade, personalidade, caráter, como a Dira falou, né? Essas coisas, a palavra de Deus diz que nós fomos criados à imagem dele, né? Semelhante a ele, nestes aspectos. E isto foi perdido, né? No pecado. Tá? Então, é o que a gente chama da depravação total, né? Então, o homem todo, ele foi manchado pelo pecado. Ele não perdeu completamente, né, a imagem de Deus. Essa imagem foi completamente manchada. Então, sem Jesus Cristo, todo homem sem Jesus Cristo está completamente manchado, maculado. Então, não há nenhum aspecto do homem sem Jesus que não esteja manchado pelo pecado. Tá? Então, toda a vontade, a personalidade, o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de agir, tudo isso está manchado pelo pecado. Tá? Essa é o que a gente chama na Bíblia de depravação total. Tá? Então, não sobrou nenhum pedacinho do homem que não foi manchado pelo pecado. Todo ele foi, mas ele não perdeu, né? A imagem do seu Criador ainda permanece em nós, só que manchada pelo pecado. E aí, em Cristo Jesus, isto vai sendo restaurado, isto vai sendo transformado, isto vai sendo mudado, né? Transformados de glória em glória. Né? Então, em Cristo, esta imagem, ela é restaurada. Louvado seja o Senhor por isso, né? Porque apenas em Cristo o nosso caráter, a nossa moralidade, né? A nossa maneira de falar, maneira de agir, maneira de pensar, os nossos pensamentos, tudo isso é mudado, ou pelo menos num processo de ser transformado. Isso não é automático, né? Mas é um processo que começa quando nós somos salvos por Cristo. É um processo que tem tempo de validade também, né? Porque ele tem aonde começar e ele tem aonde terminar, né? Isto vai terminar também um dia, né? Então, quando o Senhor voltar, né? Aqueles que estiverem vivos serão transformados completamente neste corpo. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que estar sendo aí de glória em glória transformados na sua própria imagem, isto é, de glória em glória, transformados, né, pelo caráter do Senhor, para que o caráter dele seja manifesto em nossa vida. Isso é feito pela pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, eu preciso ter isto assim bem nítido na minha vida, na minha mente, de que este é o propósito de Deus. Tá? Este é o propósito santo do Senhor na nossa vida. Por isso que eu creio, né, eu falo eu assim, nós, né, nós cremos de que aquilo que acontece com a gente, né, tem um propósito, tá? Todas as coisas que acontecem com a gente têm um propósito, e às vezes não são coisas boas, então não é um bem aparente, tá? Não é um bem discernido por nós, tá? Mas eu creio, nós cremos que dentro dessa situação toda tem um propósito da parte do Senhor, que é nos assemelhar ao nosso Salvador, ao Senhor Jesus Cristo. Então, a imagem de Deus do ser humano foi
manchada pelo pecado, nós falamos, e o item 7 aí, o propósito de Deus é construir a imagem de Cristo em seus filhos. Né? Então, qual é o propósito do Senhor? Né? É de que nós sejamos este perfeito varão, né? A perfeita varonilidade, né? Então, o propósito de Deus é que nós, homens e mulheres, né, filhos de Deus, sejamos semelhantes ao seu Filho. Este é o propósito. Se esse é o propósito de Deus, ele vai fazer com que tudo concorra para isto. Tá? Então, todas as coisas que Deus já deixou preparada para nós, para que eu e você possamos viver nelas, né? As coisas que acontecem conosco são instrumentos de Deus para que a imagem de Jesus seja construída na minha vida, tá bom? Então, é sempre bom lembrar isto, né? Voltando um pouquinho ao início lá atrás, né? De que tem esses dois aspectos, a parte exterior e a parte interior. Mesmo quando é a parte interior, isto é, aquilo que eu fiz, né? O Senhor vai usar essa realidade, claro que do jeito que a Bíblia nos ensina, para que eu possa me aproximar mais do caráter do meu Senhor e Salvador, né? Então, aí tem uma descriçãozinha bem simples para vocês. O que é o bem? Todas as coisas cooperam para que o cristão desenvolva as virtudes de Cristo em sua vida, ou seja, as qualidades da maturidade cristã, a verdadeira espiritualidade que demonstra o fruto do Espírito, a mente transformada e a vida santificada. Este é o bem, né? Este é o bem que a Bíblia coloca aqui para nós em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, o bem seriam, isso que vocês já compartilharam também, né? As virtudes do Senhor em nossa vida, uma maturidade cristã, uma espiritualidade verdadeira, tá? Que demonstra, né, que pratica o fruto do Espírito com uma mente transformada e uma vida santificada. Tá? Então, propósito eterno. O propósito eterno é que sejamos mais parecidos, né, com o Senhor Jesus Cristo. E qual é o propósito para hoje? Né? Sejamos mais parecidos com Jesus hoje do que ontem. Então, é algo diário mesmo que nós temos que caminhar. Né? Eu acho que o grande desafio que eu queria compartilhar para você e para mim, né, é essa realidade de que isto tem que ser um alvo para mim. Né? Eu não posso me deixar acomodar. Né? O que eu queria desafiar a nós nessa manhã também é de que a gente não se conforme conosco mesmo. A gente seja como uma vez eu ouvi, não lembro quem foi que falou, alguém falou assim, nós temos que ser inconformados conosco mesmo, né? Nós precisamos não nos conformar com a nossa maneira de ser, com o nosso jeito de agir, né? Nós temos que estar sendo sempre incomodados para que eu tenha um propósito na minha vida de ser mais semelhante a Jesus hoje do que eu fui ontem, e amanhã mais do que eu fui hoje. Então, o que Deus quer? Que as virtudes de Cristo estejam em todas as áreas da vida. E por isso ele nos dá e permite experiências boas e ruins, que nos permitam
aumentar, alargar, aprofundar a influência do Deus Espírito nas nossas vidas. Tá? Então, lembrar um pouquinho disso, né? Esse é um propósito eterno, Romanos 8, 29. Tá? Mas isso se manifesta no meu dia a dia, né? O propósito para hoje. Qual é o propósito para hoje? O que Deus quer de mim hoje? Né? Como é que hoje eu posso ser mais semelhante a Jesus do que eu fui ontem? Quais atitudes eu tenho que tomar hoje, por exemplo, no dia do Senhor, né? O domingo, né? O que eu posso fazer hoje de tal maneira que eu aprenda, né, a ser mais semelhante a Jesus? Né? O que eu não fazia até ontem que eu posso fazer hoje? Né? O que eu tenho que aprender, né, para que este propósito eterno de Deus seja manifesto, ou seja, alcançado, né, mais e mais na tua e também na minha vida. Então, o propósito eterno de Deus, sejamos parecidos com Jesus. Tá? E o propósito para hoje é como é que eu tenho que agir hoje. Né? A Bíblia não fala para nós vivermos cada dia. Jesus não falou, basta a cada dia o seu próprio mal? Né? Então, como é que eu devo agir hoje diante das circunstâncias que eu vou enfrentar, o que eu estou enfrentando? Eu acho que é uma perguntinha que a gente deve sempre estar se fazendo, né? Como é que hoje eu posso ser mais semelhante a Jesus do que eu fui ontem? Há um versículo que eu acho que vocês conhecem, que está aí na tela, né? E eu queria ouvir um pouquinho vocês aí. Qual é a compreensão que você tem de Gênesis 50, 20? Né? Como o Davi Murphy chama, de princípio 50, 20. Eu acho que nós conhecemos este texto, mas eu queria ler lá e ouvir vocês. Gênesis 50, 20 diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Alguém quer comentar? Ou quer falar qual é a tua compreensão desta passagem? Que o mal que os irmãos de José fizeram para ele naquela época se converteu em bem, né? Porque Deus sabia lá na frente o futuro que iria acontecer, então teve a permissão de Deus. Ok, isso acontece conosco? Acontece, mas a gente dá uma de desentendido ou não está em comunhão com Deus nem para aceitar e nem para captar a mensagem, né? Ok. Uma vez eu não cheguei a mexer com isso hoje, especialmente, né, nessa semana, mas uma vez eu ouvi alguém dizer, até depois, com o tempo eu vou estudar esse verbo, fala que este verbo aqui no hebraico, que Deus, não é apenas que Deus tornou em bem, não é que Deus transformou apenas, né, toda a maldade e os planos dos irmãos de José, Deus transformou isto em bem. Mas este autor, ele fala de que, na verdade, este verbo vai ser assim:
vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o planejou em bem. Então, não é que Deus apenas transformou a situação, mas Deus já lá atrás planejou, né, que tudo isso fosse acontecer desta maneira, né? Então, parece um pouco, para mim, pelo menos, né, um pouco mais profundo essa ideia de que, claro, a gente sabe que Deus é onisciente e onipotente, tudo aquilo que aconteceu com José é óbvio, do conhecimento dele, né? Mas não é apenas uma transformação da situação, mas é também um planejamento da parte de Deus de que aquelas coisas deveriam acontecer daquela maneira. E é interessante que é para abençoar José, né? Para o bem de José, a despeito de tudo aquilo que ele passou, e nós conhecemos, né? 2 anos preso, vendido, escravizado, e Deus planejou, né, que isso acontecesse desta maneira, né? Então, é interessante pensar um pouco assim também, né, de que o plano de Deus, né, é um bem para nós, mesmo sendo, no caso de José, envolvendo ciúme, envolvendo escravidão, envolvendo até prisão também, né? Então, essa compreensão deste princípio, eu acho que é bem importante para nós, nas nossas vidas, no primeiro livro da Palavra de Deus. Alguém mais? Tem uma perguntinha aí, então, no item 4. Vocês estão vendo a tela, não estão? Sim. Ok. A misericórdia de Deus no dia a dia tem a ver com o propósito eterno? Sempre, pastor, sempre. Sempre. Então, Deus age com misericórdia conosco, né, para que a gente alcance este propósito eterno, né? O fato de que eu creia, de que o que Deus quer, tá? Assim, sendo bem simples na frase, claro, né? De que o que Deus quer é que eu seja semelhante ao seu Filho, ele age com misericórdia também em nossas vidas, né? Mesmo quando a gente não alcança, quando a gente sai fora do propósito, ele nos traz de volta, ele age com misericórdia, porque este propósito dele, nós cremos que um dia será alcançado, né? Nós temos que discernir isto no meu dia a dia, eu tenho que discernir essa realidade e esta intenção, este plano de Deus no meu viver, né? Naquilo que eu tenho aprendido com Ele a cada dia. Então, a misericórdia do Senhor tem a ver com isso, né? Por isso que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, né? Porque Ele é misericordioso. Então, é bom lembrar dessa questão em relação ao propósito eterno. E aí tem uma perguntinha, antes de eu passar para baixo aí, quais devem ser nossas atitudes diante de Deus ao aprendermos essas verdades na palavra? O que vocês acham? Essa é a parte mais difícil, né? Como é que eu aplico? Quais devem ser as nossas atitudes diante de Deus? Quem quer falar? Nós conhecemos essas passagens, não conhecemos? Tem aí diante de vocês. Tem uma frase que o pessoal fala aí, que eu não concordo, mas eu escrevi aí, né? Coloquei para vocês verem. O Senhor, em sua misericórdia, escreve certo por linhas tortas. Já ouviram
essa frase, né? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Depende de quem é a perspectiva da linha torta, né? Deus nunca faz nada torto. Mas essa é uma frase que o pessoal fala por aí, né? Talvez para entender um pouco mais quando não é um bem aquilo que, porventura, esteja vivendo, né? Este não é o bem de Romanos 8, 29, né? Mas são as ações dele a nosso favor durante a nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 26, nós conhecemos aí um pouquinho, né, do texto que nós estamos estudando nesta manhã. Ele nos assiste em nossa fraqueza, né? Fala da pessoa do Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós conhecemos o texto de Romanos capítulo 8, versículo 26. O texto que nós falamos agora, de Gênesis 50, 20, né? A misericórdia do Senhor sempre assistindo a vida de José, né? Em todo momento, e planejando ou transformando, não importa aí qual foi o verbo em si, né? Mas tornando, né? Fazendo com que todas aquelas situações produzissem um bem, não apenas na vida de José, né, mas também, como diz o texto, né, na vida de todos ao redor dele. Né? As pessoas foram abençoadas, né, por tudo aquilo que aconteceu na vida e através da vida de José. A própria família, o próprio Egito, né, que foi abençoado pela supervisão daquele homem. Então, entender esta misericórdia do Senhor na nossa vida, dia a dia. E o texto talvez mais conhecido nosso aí, né, de Lamentações 3, né, que fala que as misericórdias, né, o texto que está lá, a palavrinha que está lá, é uma palavrinha que significa amor leal, né? O amor leal de Deus, a fidelidade do Senhor, né? É a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Alguém pensou aí nas atitudes? Alguém quer compartilhar? Quem é o corajoso ou corajosa? Ninguém? Vocês não estão falando hoje, é? Eu vou começar a fazer pergunta. Então, pastor, é que está bem explicado, né? Está bem detalhado, está bem mastigadinho. Eu acredito que as atitudes são submissão, né? Exercício de fé, de entender nas situações em que os sentimentos e a angústia querem dominar os pensamentos e lembrar disso, né? Memorização, exercício de fé e a submissão, para mim, no meu entendimento. Mas o texto, os versículos, as colocações estão tão claras, não tem, assim, dúvida, né? Ok. Legal. Mais alguém quer falar? Então, pastor, para nós sermos parecidos com Cristo, nós temos que enfrentar as coisas boas e as coisas ruins, né? Ele se deparou na trajetória dele, e ele também é onisciente, ele sabe de tudo, mas na trajetória dele como humano aqui na Terra, ele viu todo tipo de gente, né? Todo tipo de fraqueza humana, e a gente, para ser parecido com ele, tem que ver essas coisas e saber lidar, né? E amar essas pessoas, porque ele nunca condenou ninguém, né? Ele libertou e amou. Então, a gente
ser mais ou menos parecido com ele, ou tentar ir por esse caminho que ele falou, nós devemos amar essas pessoas, orar por elas e não condená-las, né? Nós não somos juízes nem Deus para condenar ninguém. Então, é por aí, né? Ok. Tá bom. Mais algum comentário ou eu posso seguir? Muito bem. Agora eu vou fazer perguntinhas para vocês. Aí vamos ver agora como vocês respondem. Vamos falar a parte do versículo 30. Né? Talvez seja mais teológico aqui, não sei, né? Mas vamos dedicar esses últimos minutos aí para a gente pensar um pouquinho. Da corrente da salvação, aquilo que... Essa é uma expressão de um autor, e eu estou colocando aqui. Versículo 30 fala assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Eu vou colocar algumas palavras aqui, alguns verbos, e a gente vai conversar um pouquinho, né? Primeiro, conhecer, né? Aí fala assim: e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, justificou, glorificou. Ele vai usar um verbo aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Primeiro, né? Conhecer é o ato de Deus em que ele conhece aqueles que são seus filhos desde os tempos eternos, ou aquele que ele escolheu, né? Uma outra, talvez, tradução aí vai falar diferente. Alguém pode ler 1 Pedro 1:2? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ok. Eleito segundo a presciência de Deus. Bom, eu coloquei em vermelho aí, né, alguns teólogos dizem ser mais do que presciência e outros dizem ser apenas a presciência. O que vocês já ouviram? A presciência de Deus, eleito segundo a presciência de Deus. O que é isso? Quem se atreve aí? É como diz o texto de Efésios capítulo 1, verso 4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ok. E o que é presciência? A versão de vocês é igual à minha? Presciência? Se alguém tem alguma versão diferente, a tua é igual, Márcia? A minha é 1 Pedro 1:2. 1:2. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Ok. Aí já fala do... Legal. Aí fala do conhecimento de antemão. A minha versão é Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Ela traz a seguinte colocação aqui: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. Escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai.
Ok. Então, há duas questões aí que eu quero colocar para vocês. A gente não vai, claro, entrar em toda a profundidade aqui agora, mas o texto está diante da gente. Nós lemos Romanos 8, 28 a 30, e nós temos que estudar, ou pelo menos pensar a respeito do que o texto está dizendo. A gente não vai fugir dele, né? Nós lemos o texto. Então, 1 Pedro 1,2, né, a presciência, né, como a Márcia leu na versão dela, é um conhecimento antecipado. Então, alguns teólogos dizem ser mais do que a presciência e outros dizem ser apenas a presciência. Qual é a posição aqui, né? Uns dizem, né, de que Deus escolheu um ou outro, né? Deus nos escolheu porque ele sabia que nós iríamos aceitar o Evangelho do Senhor. Então, Deus nos escolheu porque ele antecipadamente sabia do que iria acontecer. Tá? E outros teólogos, né, dizem que é muito mais do que isso. Tá? Dizem que, conforme o texto que o próprio Marcos citou lá de Efésios capítulo 1, né, vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, Deus nos escolheu porque ele escolheu. Né? Ele escolheu né? Não porque ele sabia que a pessoa ia aceitá-lo, vou dizer assim, né? Mas porque ele simplesmente escolheu. Escolha divina. Tá? Deus escolheu e ponto. Tá? Então, essas são as duas ideias, de maneira bem simples para vocês aí, né? O que Paulo está dizendo em Romanos. Então, este verbo aí, o conhecer, ou a presciência, né? Então, uns dizem que foi desse jeito, Deus escolheu porque ele sabia do que iria acontecer, né? E outros dizem que é muito mais do que isso. É isto, claro, porque Deus é onisciente, mas é mais do que isso, conforme Efésios e outras passagens vão dizer que Deus escolheu, né, desde antes da fundação do mundo. Então, antes que existisse, ele já nos havia escolhido. Aí depois tem o segundo verbo, a predestinação. Né? É o ato de Deus em designar um propósito para seus filhos, ou seja, que eles cresçam espiritualmente para ter as marcas da cruz e as virtudes de Cristo em suas vidas. Efésios capítulo 1, texto que o Marcos citou, né, 5 e 11. Novamente, está em vermelho. Alguns teólogos creem em dupla predestinação, para a vida e para a morte. Né? Mas é algo que a gente, talvez um dia aí, possa conversar um pouco mais. A menos que alguém queira compartilhar alguma coisa. Depois, outro verbo, o vocação, vocacionar, que Paulo coloca aqui em Romanos, capítulo 8. Né? Aos que chamou, aos que predestinou, perdão, a estes também chamou, vocacionou. Então, é ato de Deus em chamar seus filhos para a salvação através da apresentação do Evangelho. Então, novamente, uns teólogos acreditam que a vocação de Deus é irresistível, o chamado de Deus é irresistível, e outros acham que o ser humano pode resistir, pode rejeitar o chamado de Deus. Tá bom? Então, o que está em vermelho aí um pouquinho para nós é aquilo que existe, talvez aí uma outra opinião, né? Existem algumas linhas de pensamento nessa questão que eu estou compartilhando com vocês, que está aí diante da gente, né? Está no texto bíblico, nós passamos o olho, nós estudamos, nós lemos essa passagem, então é importante que a gente
estude a respeito e tenha a sua convicção. E aí depois, justificação é o ato de Deus em que ele declara seus filhos judicialmente perdoados no tribunal de Deus por causa da dádiva do sangue de Cristo. E aí não tem muita dificuldade, né? Pode ver que não está descrito em vermelho, né? Porque talvez não haja aí tantas posições diferentes, né? É muito mais compreensível o que significa a justificação, né? O ato de Deus é algo forense, por isso que é judicial, né? Ele declara seus filhos judicialmente perdoados no tribunal de Deus pelo sangue derramado do nosso Salvador. Agora tem uma perguntinha aí para vocês. A glorificação é o ato de Deus em transformar totalmente o corpo de seus filhos para que eles exibam a total semelhança de Cristo em santidade. Agora tem uma perguntinha aí no vermelho. Se a glorificação é futura, por que o verbo está no passado? Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está tudo no passado. Por quê? Porque Deus já executou. Deus já executou, mas Deus já executou a glorificação? A glorificação não. Então, por que ela está no passado também? Então, boa pergunta, pastor. Boa pergunta, né? Não seria... Não, cadê os teólogos? Os teólogos de plantão? Não seria no momento que nós aceitamos Jesus Cristo? Então, mas a minha perguntinha é o seguinte: se a glorificação é uma transformação total do corpo, isto já aconteceu? Não. Se não aconteceu, por que Paulo colocou no passado como algo que já aconteceu? Porque, por exemplo, a justificação para nós é fácil entender. Nós fomos justificados, né, quando nós nos encontramos com Jesus. Muito bem. Nós fomos chamados, diz a palavra, desde antes da fundação do mundo. Muito bem, isso é algo lá no passado que Deus fez. Mas por que ele coloca a glorificação como algo no passado, se isso é muito fácil para nós entendermos hoje, que isso não aconteceu ainda? Visivelmente, não aconteceu ainda. Por que ele não poderia colocar assim? Aos que predestinou, chamou, justificou, e aos que justificou, a esses também glorificará. Não poderia ser assim? Não seria mais fácil de entender? Mas ele colocou no passado. Então, se ele colocou no passado, eu preciso entender por que está no passado. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Pensa aí comigo, põe o tic-tac para funcionar. Mas esse glorificou, no original, está descrevendo, vamos dizer assim, a glorificação eterna, definitiva? Sim. Porque na minha tradução aqui, pastor, está dizendo que repartiu a sua glória com eles. Pode até entender, quando fala repartir a sua glória, né, o que Paulo está dizendo aqui é que um dia nós seremos completamente transformados, né? Nós seremos semelhantes a ele, como diz 1 João 3,2. Uhum. Entendeu? É a transformação total do corpo, para que nós possamos exibir a semelhança de Cristo em toda a sua completude, que hoje nós não podemos fazê-lo, ok? Uhum. Por conta da natureza pecaminosa, mas chegará um dia em que nós o faremos.
tá? Esse dia vai chegar, mas ele coloca algo aqui como já acontecido no passado. Eu vou colocar aqui para baixo para vocês uma... Ó, por que que os verbos estão no passado? No original, há um tempo verbal, o chamado aoristo, que ele é caracterizado não pelo tempo, mas porque ele enfatiza a ação em toda a sua inteireza e completude. Então, é algo que o Senhor Deus já fez, embora ainda não esteja manifestado. Então, os 5 verbos aí que nós temos aí, tá? Estão nesse tempo verbal, que mostra o quê? Mostra a salvação completa. Embora ainda não esteja visível para nós. Mas Filipenses 1:6, que está aí embaixo, não sei se vocês estão lendo comigo, não estão? Uhum. Ok. Filipenses 1:6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Então, o que Paulo está dizendo é que Deus já completou isto é, a fidelidade dele vai fazer com que tudo isto aconteça, embora ainda, pelo menos esse último aspecto aí, visivelmente não aconteceu. Mas no coração de Deus, na obra de Deus, ela já está completa. Então, isso é um motivo de louvor e gratidão a Deus, porque eu sei, né, e isso é que eu quero encorajar você e a mim, né, de que você já é, diante de Deus, né, no plano eterno de Deus, alguém, né, semelhante ao Senhor, com um corpo transformado, porque isso vai acontecer. Nada vai impedir que isto aconteça. Ainda não aconteceu pelo tempo, pelo propósito de Deus, mas isso vai acontecer. Nada vai mudar isto daí. Entendem isto? Nada vai mudar. Por quê? Porque Deus já colocou isto como uma ação completa. É uma ação completa, só que manifestada em tempos diferentes para cada um de nós, mas é uma ação completa. Então, olha o que está em vermelho. A obra de Deus na salvação dos pecadores, ela é eterna, ela é segura, ela é completa. Portanto, os filhos de Deus, eles podem olhar para as aflições como meios pelos quais o Espírito Santo desenvolve a maturidade cristã até que um dia sejamos completamente transformados em sua presença. Então, esta obra, queridos, ela já é completa. Então, não é alguma coisa que eu vá fazer, né? Ou até alguma coisa que eu vá deixar de fazer, que vai impedir que isto se complete. Porque aos olhos de Deus, ela já é completa. Por isso que ele colocou no passado. Interessante, eu vou colocar um slide aqui. Ó, tem algumas aplicações, algumas que vocês falaram. Eu acho que o Márcio comentou essa questão da submissão, né? Humildade e submissão. Diante da obra completa de Deus a nosso favor, só nos resta, né, a submissão humilde à vontade dele, entregando nossas vidas ao Senhor, né, para a nossa santificação. E convicções. E aí, o último slide para a gente fechar aqui. No início do texto, Paulo afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Muito bem. Qual é a grande lição que aprendemos deste verbo inicial?
Eu coloquei para vocês aí 4 verbos na língua grega que são traduzidos como sabemos, tá? Então, tem os 4 aí e tem alguns aspectos de cada um deles. Tá? Então, tem o grego gnosko, eido, epistamai e synoemi. Cada um deles, olha, o primeiro é um conhecimento obtido pela experiência pessoal. O segundo, conhecimento obtido pela percepção mental. Terceiro, pela proximidade do objeto. E quarto, através dos 5 sentidos. Qual é o verbo que Paulo usa em Romanos capítulo 8? Quando ele fala, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Ele usa a segunda opção, ou seja, ele não enfatiza a experiência, ele não enfatiza a proximidade, né, de Deus, né, no caso daquilo que já aconteceu, nem a ação dos 5 sentidos. Ele usa o verbo eido, que é o segundo aí, tá? Ele enfatiza a necessidade de pensar intelectualmente, de entender essa verdade, ter a nossa mente renovada pela palavra e chegar a convicções de que todas as coisas cooperam para este bem que nós vimos que é o propósito eterno de Deus na nossa vida. Então, esta percepção, né, e compreensão mental, aquilo que a Bíblia diz para nós renovarmos a nossa mente. Lembram lá de Romanos capítulo 12, né? Renovar a nossa mente para que nós possamos provar, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esta percepção, como está aí no finalzinho para vocês, essa percepção e compreensão intelectual, mental, renovação da nossa mente, nos leva a uma submissão, que foi até a palavra que o Marcos usou, uma submissão alegre ao Senhor soberano, que zela, que cuida das nossas almas. É uma convicção pessoal, uma forte convicção na nossa vida, na nossa mente, de que realmente este bem que Deus deixou revelado aqui, Romanos capítulo 8, é um propósito eterno que será alcançado na nossa vida, no nosso dia a dia. É isso, queridos. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Deu para entender? Vocês estão aí? Amém. Sim, deu para entender. Sim, pastor. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar para ver vocês. Ok, agora eu estou vendo vocês. Bom, eu quis compartilhar esse texto, assim como eu tenho outros aqui. Não sei se domingo que vem ou ver como é que a gente vai fazer, mas é um texto que merece a nossa reflexão para a gente entender o que Paulo estava colocando, né, de que todas as coisas cooperam para o bem. Né? Por quê? Porque há muita coisa que acontece com você e comigo, né, que numa perspectiva humana não é bem, né? Não é bom o que acontece, não é verdade? Mas a gente olha para aquilo que a Bíblia fala, entendendo a passagem, né, junto com outros textos, naquilo que Deus deixou revelado nas Escrituras, para eu entender que sim, é um bem que tem um propósito eterno. Então, eu queria encerrar a nossa aula com aquelas perguntinhas lá, né, com aqueles desafios, né? Como é que hoje, né, eu posso ser mais semelhante a Jesus do que ontem?
né? Quais atitudes eu devo tomar hoje, né? O que eu aprendo na palavra, o que eu aprendi um pouco mais hoje, para que a minha vida caminhe mais perto deste alvo que Deus tem para você e para mim. Então, isso precisa, como que tivesse assim, escrito na minha testa, né? Tipo, o Senhor tem um propósito para a tua vida, né? Que você seja mais semelhante a Jesus. Como é que isso pode acontecer? O que eu tenho que fazer? Qual atitude? O que eu não tenho feito, que eu tenho que mudar? Eu tenho que fazer para que este propósito de Deus na minha vida seja buscado a cada dia, né? Volto a usar aquela expressão lá, né? Não se conforme com você mesmo, não se acomode com você mesmo, que a gente não se conforme, porque eu preciso estar buscando este alvo, porque é isso que eu entendo aqui, é isso que eu sou lembrado por Paulo, né? Olha, Deus chamou você, Deus escolheu você, Deus vocacionou você, Deus justificou você para que você seja semelhante ao caráter, semelhante a Cristo, você seja um perfeito varão, né? Você seja uma pessoa madura, você busque essa maturidade, né? Então eu preciso ter isso diante dos meus olhos a cada dia, para que eu possa discernir aonde eu estou fugindo do propósito, aonde esse propósito está muito distante de mim, e aí eu posso me acomodar e, enfim, deixar isso de lado quando eu esqueço que este é o propósito eterno de Deus para a tua vida e para a minha vida, né? E este propósito, claro, ele é desenvolvido, ele é experimentado, né? Vivenciado de várias maneiras. Aí cada um aqui pode pensar um pouco e colocar como prática, né? Colocar como prática. A gente recentemente acabou de estudar um pouco mais sobre a vida de Jesus, sobre o caráter de Jesus, né? Então agora é pegar um pouquinho disso, né? E ir aplicando na minha vida, né? O que eu preciso fazer hoje que eu não fiz ontem, né? O que me aproxima mais deste propósito hoje que eu não consegui ontem? Enfim, né? Jesus, por exemplo, né? Eu falo para mim assim, um grande desafio meu é a questão do tempo de oração, né? Falando para mim, né? Eu quero orar muito mais do que eu tenho orado. Eu quero, uma outra questão, eu quero ser mais dependente do Espírito Santo de Deus do que eu tenho sido. Eu vejo a pessoa de Jesus assim como alguém, né, cheio do Espírito, né, alguém que orava, e essas questões muitas vezes são deixadas um pouco de lado por conta do quê? Por conta da pressão, por conta do dia a dia, por conta de tantas coisas que a gente vai deixando de lado, e este propósito, né, vai sendo nublado, né? E eu quero que, na minha vida pessoal, eu quero que este propósito seja cada vez mais buscado. Eu quero buscar isso, eu quero almejar, eu quero, de verdade, caminhar nesse propósito. É isso, queridos. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Está tudo com fome hoje. Rapaz, deixa eu falar. Na semana que vem, então, como eu falei no início aqui, eu vou conversar com um grupo
né, vou conversar com os irmãos da igreja lá, a liderança, sobre EBD, essas coisas. Eu queria ver se a gente já voltava para as nossas classes presenciais e vou ver com a parte tecnológica como é que a gente faz para que aqueles que não puderem estar participem também via os aplicativos aí que nós estamos usando, tá bom? Eu vou falando para vocês e eu vou informando aí, mando mensagem para a gente ir acompanhando. Essa semana agora, eu termino, então, faltam algumas páginas da apostila Daniel, tá bom? Vou entregar pessoalmente para vocês aí, alguns na quarta-feira, outros eu entrego em casa mesmo. O Edson e a Maria José vão mandar o PDF, tá bom, queridos? Aí você vai ter que imprimir por aí, tá bom? E aí, a semana que vem, ou no máximo na outra, não sei se nós não conseguimos acertar os detalhes, nós fazemos semana que vem algo pontual também, como foi hoje, e aí depois começamos e retomamos o nosso tempo juntos presencialmente. Tá bom? Orem por isso, por favor, para que Deus nos dê a direção nesse sentido em todos os momentos. Tá joia? Beijo no coração de todos vocês, um bom almoço, um bom macarrão, até a noite, se Deus assim nos permitir. Um bom domingo para todos, a paz. A paz.